Rapaziada, não vou falar que eu não avisei. Vou falar assim, eu avisei, né? Fiz um vídeo aqui no canal falando que não tinha sentido nenhum Rob Fonte ser favorito contra Davidson Figueiredo, Davidson Azarão contra Rob Fonte, uma insanidade. E, obviamente, isso se comprovou dentro do octógono, com o Davidson mostrando a diferença do nível entre eles, assim, escancarando isso em evidência. Então, vamos falar sobre isso no vídeo de hoje, sobre o futuro do Daico. Vem comigo! Fala, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Punch. Meu nome é Igor Serafini, é um prazer imenso estar aqui com você mais uma vez para falar de MMA. É sempre uma grande honra para mim estar aqui de fã para fã falando desse esporte maravilhoso com você. E hoje nós vamos falar do Daico e do futuro dele no peso galo do UFC, vamos falar da luta um pouquinho também. E se você está aqui pela primeira vez, então eu te convido, meu amigo, você não vai se arrepender, se inscreve nesse canal, vem fazer parte aqui dessa comunidade de fãs de MMA junto comigo. Eu tô aqui começando a minha caminhada, que eu pretendo fazer dela uma longa caminhada, por anos e anos, falando desse esporte, que é o esporte que eu mais amo nesse momento, é o esporte que eu mais acompanho, é um esporte que, bom, que eu quero trabalhar com ele, que eu tô tentando criar o sonho de trabalhar com ele no YouTube. Então se inscreve aí, vai ser um prazer ter você comigo aqui. Tá combinado? Posso contar com a sua inscrição? Então beleza, vamos pro vídeo. Bom, ontem foi a estreia do Daico no peso galo lá no UFC Austin, né, no Texas, né? E muito se falava aí, inexplicavelmente se falava do Rob Fonte ser favorito, né? E ele era favorito nas casas de apostas. Uma loucura, cara, olha, não faz sentido nenhum uma avaliação de Rob Fonte favorito contra Daico, né? Mas não vamos falar mais sobre isso aí, né? Apesar de que muita gente, inclusive no Brasil, via dessa forma, né? Inclusive nos comentários, né? O que eu não ouvi de, gordinho, você não sabe de nada, o Fonte é favorito. Li muito isso aí, tanto aqui no YouTube como lá no Instagram. Mas tá tudo certo. Aqui é um canal, como eu falo sempre, aqui é um canal de fã pra fã, então a minha opinião não vai ser igual à sua, eu respeito a opinião de todo mundo, tá tudo certo, mas eu avisei, né? E avisei com detalhes e com argumentos, né? Fiz um vídeo essa semana falando do porquê que não fazia sentido o Daico ser favorito, puxei o histórico do Rob Fonte contra lutadores com uma envergadura parecida com a do Davidson, falei de outros lutadores com envergaduras menores até do que a do Davidson, que tiveram sucesso no peso galo, no peso pena, enfim, fiz um vídeo bem estruturado argumentando o porquê do Davidson, na minha visão, era favorito, enfim, se concretizou, o Davidson foi muito superior tecnicamente do que o Rob Fonte, como é mesmo, como sempre foi. Bom, sobre a luta, o Daico começou um tanto quanto cauteloso, tá? O Daico tava, a preocupação inicial do Daico era o quê? Era não permitir que o Rob Fonte encontrasse a distância. Muito mais até do que ele mesmo encontrar a distância, mesmo porque o Daico não atacou usando a distância. O Daico atacou com entradas rápidas, com entradas intensas e velozes e saídas. Então ele entrava, batia forte, encaixava a mão dura e recuava. Essa foi a estratégia do Daico. E para isso você precisa ter explosão e não necessariamente uma distância correta, né? Quem precisava da distância era o Rob Fonte para trabalhar os jabs dele, né? Os tão conhecidos jabs do Rob Fonte, que são muito bons de fato. E o Rob Fonte encaixou alguns no Daico, né? Que demonstrou o poder de absorção muito bom nessa luta. Isso é outra coisa a se ressaltar, né? Mas o Daico teve sucesso nesse momento inicial em não permitir o Fonte achar a distância. E o Fonte, olha, a luta toda desperdiçou muito golpe. No campo da luta agarrada, o Daico, logo no primeiro round, conseguiu pôr o Rob Fonte no chão 2 vezes. A queda, inclusive, foi bem simples. A defesa de queda do Rob Fonte nunca foi grandes coisas, apesar de muita gente falar aí, por aí, o Fonte é difícil de derrubar. Não, o Fonte é difícil de finalizar. De derrubar, né, não, negativo, nunca foi. A defesa de quedas dele é abaixo de 50%, 40 e poucos por cento, então ele é um cara que a cada 2 tentativas toma uma queda, né? E se você pegar um cara aí com um bom nível de chão, esse número aumenta, né? E na luta de ontem, o Davidson, na maioria das vezes que tentou quedar, conseguiu. No segundo round teve dificuldade em algumas, mas no primeiro round eu botou 2 vezes para baixo, mas teve dificuldade em estabilizar. O Rob Fonte é faixa marrom de judô, é um cara que realmente consegue se defender bem no chão, mas defender queda ele tem dificuldade. Nessa toada de ficar fugindo da distância do Rob Fonte, entrando e saindo, no final do primeiro round o Daico encaixou umas bombas duríssimas no rosto do Rob Fonte, na linha de cintura, colocou o Rob Fonte para fazer a primeira dança da galinha de algumas que ele fez na luta, né? Rob Fonte sentiu claramente. Então o round até ali, o minuto 4, o primeiro round estava até equilibrado. O Davidson estava ganhando, mas por uma margem bem apertada, na minha visão.
mas com essas bombas no final do round, duríssimas, que o Rob Fonte sentiu e acusou que sentiu, o Davidson ganhou claramente o primeiro round, sobrou, né? Foi melhor em pé e foi melhor no chão, enfim, vitória clara do Davidson no primeiro round. A partir do segundo round, o Davidson se soltou muito, ganhou muita confiança, a movimentação ficou ainda mais fluida, Rob Fonte começou a errar ainda mais golpes. Cada mão do Davidson que relava no Rob Fonte, o bicho sentia assim, acusava muito ter sentido. Realmente a mão do Davidson, gente, no peso galo, tá uma bomba, tá pesadíssima. O Davidson perdia muito peso para lutar no peso mosca, né? E isso drena, cara, drena força, drena resistência, drena até velocidade. Dependendo do tanto de peso que você perde, isso deixa de ser uma vantagem e se torna uma desvantagem, né? O Davidson ontem estava muito rápido, estava muito forte, estava explosivo, realmente impressionante. Cada golpe do Davidson que relava no Fonte era uma dor, assim, que ele demonstrava que ficava na cara, ficava evidente, né? É até fácil do juiz pontuar, né? Porque a mão do Davidson encostava, o bicho fazia carinha de sofrimento, que ficava muito claro, né? Quem estava ganhando o round, né? O Daico no segundo round também conseguiu fazer uma queda, converteu uma queda, apesar do Rob Fonte ter defendido várias vezes as quedas do Davidson no segundo round, mas uma delas foi convertida, mas novamente o Davidson não estabilizou. Rob Fonte por baixo é muito arisco, é muito liso, saiu fácil, né? Apesar de que a queda conta ponto, né? A queda é um golpe, né? No MMA, então tava pontuando na luta agarrada, tava pontuando na luta em pé, muita superioridade do Davidson. E novamente, no final do round, o Davidson encaixou golpes duríssimos. Nos últimos 10 segundos, o Davidson deu uma blitz pesada no Fonte, entrou golpes limpos na cara do Fonte. Que eu vou te falar, tá? Se tivesse mais 15 segundos do round, o segundo round era nocaute, tá? Porque o Rob Fonte ficou vendidaço no final do segundo round. Mais uma vitória do Davidson claríssima no segundo round, 10-9. Para mim, até o final do segundo round, 20-18 pro Davidson, claro, assim, claro e cristalino. E no terceiro round, o Davidson pegou ainda mais confiança e a gente viu o Davidson agressivo, muito agressivo no terceiro round, né? Muita potência, muita agressividade. Parece que o Davidson, à medida que a luta foi desenrolando, ele foi ganhando confiança, o cara foi ficando cada vez mais Davidson, né? Mais Deus da guerra, né? Agressividade, violência, que é uma característica do Davidson, né? Rob Fonte tomou golpes duríssimos ali entre o quarto minuto e o terceiro, entre o primeiro minuto e o segundo minuto de round, fez dança da galinha, sambou, ficou com a perninha bamba, fechou o zoinho, o Daico partiu pra cima. E aí, um detalhe, uma coisa interessante, o Daico tava fazendo uma luta muito inteligente, muito com QI muito bom, uma estratégia bem traçada. No terceiro round, pegando confiança, o Daico perdeu um pouco a linha da estratégia e engoliu uns golpes desnecessários, tá? Apesar disso, ele absorveu muito bem os golpes, tá? O Daico, 35 anos, cara, parece um menino de 27, cara, 28, ó. Engoliu legal, absorveu, tranquilo, não dançou, não sambou, mas tem que tomar cuidado, né? Tem que ser estratégico, o peso galo é uma divisão complicada, especialmente ele que vai ser menor do que a maioria dos adversários, então a estratégia tem que estar lá sempre. Mas rapidinho, na metade do round para frente, ele botou pro chão, conseguiu botar pro chão e aí estabilizou. Rob Fonte estava bem cansado, tinha sofrido bastante dano durante a luta. No terceiro round ele não conseguiu sair de uma posição de inferioridade no chão, não conseguiu levantar. O Davidson segurou até o final, domínio total no chão, ground and pound, enfim, vitória claríssima do Daico no terceiro round também. 30-27, claro, cristalino, sem dúvida, domínio total do Davidson por 3 rounds, superioridade em todas as áreas da luta, como é o óbvio, como é a lógica, né, gente? Pelo amor de Deus. É só pegar as lutas do Rob Fonte, assiste as lutas do Rob Fonte. Pega as lutas do Daico, assiste a luta do Daico, e aí você define quem é melhor lutador. É rápido, é fácil você definir que o Daico é melhor lutador. Ah, mas o Rob Fonte podia ter encontrado um soco, podia ter nocauteado dele. Podia. Quantas zebras não acontecem na história do MMA? Mas mesmo assim, seria um absurdo considerar o Rob Fonte favorito, mesmo que essa luta tivesse terminado com um nocaute para ele, por exemplo. Agora, nos pontos, ao longo de 3 rounds, só se o Davidson tivesse lesionado, com problema sério, enfim, passado mal, alguma coisa fora da curva. Em condições iguais de temperatura e pressão, o Davidson é muito superior. Bom, em pé, nessa categoria, para mim, o único que representa ameaça maior do que o Rob Fonte daqui para frente é o Sean O'Malley, né? O Sean O'Malley tem poder de nocaute e é muito grande, né? É maior do que o Rob Fonte. Esse aí é complicado para lutar em pé. O Daico realmente, se um dia tiver a oportunidade de enfrentar o O'Malley, é botar pro chão, né? Inclusive, tem que evoluir
essa estabilização no chão, cara. O Daiko perdeu, botou pro chão várias vezes e perdeu a oportunidade de manter lá, cara. O cara saiu de todas essas tentativas de queda, conseguiu se levantar. Então o Daiko, aproveitar que tá treinando com o Cerrudo lá, o wrestler, aquela coisa toda, evoluir nesse quesito, porque perdeu muita posição no chão, perdeu muita queda, desperdiçou muita oportunidade de ter uma luta ainda mais tranquila do que já teve. Falando em Cerrudo, diga-se de passagem, cara, o melhor do Daiko é treinando com o Cerrudo. É o par perfeito, né? Apesar de que tem um problema, né? O Cerrudo luta na mesma divisão e quer ser campeão de novo, né? Quero ver como é que eles vão equacionar isso aí se o Daiko continuar avançando e o Cerrudo continuar avançando, né? Mas, enfim, vamos aguardar, vamos ver, vamos torcer para dar tudo certo. Quem sabe o Daiko não consegue ser duplo campeão aí, o Cerrudo não abre passagem, né? Já que o Cerrudo já foi, né? Imagina, sei lá, o Cerrudo sobe pros penas, volta pro Mosca. Vamos ver, vamos torcer para dar tudo certo, que essa parceria não pode se desfazer, cara. Esses caras têm que continuar treinando junto. O Daiko tem que continuar treinando com o Cerrudo. Outra coisa que vale ressaltar, desrespeitaram o Daiko ontem. O Daiko ter sido a terceira luta do card principal foi um absurdo. Não poderia estar atrás em nível de importância em relação a Bob Green e Jalen Turner. Não poderia, não existe esse cenário, cara. É inacreditável o que o UFC fez com o Daiko ontem. Eu não vou nem falar de luta principal, porque o Tsarukyan é um contender que o UFC quer investir, que vai ser, que provavelmente vai ser campeão, nós vamos falar disso no vídeo de amanhã aqui, mas o fato é que o Daiko, Bob Green, Jalen Turner, pô, aí é sacanagem, né? Pelo que o Daiko apresentou ontem, pra mim ele tem totais condições de ser campeão dos galos, vai ser um perigo real nessa divisão, deve pegar agora aí uma casca grossa, um Merab Dvalishvili, um Petr Yan, vamos ver qual que vai ser o próximo desafio do Daiko, mas o fato é que o que ele apresentou ontem empolga e, quem sabe, não dá pra sonhar o Brasil ter mais um duplo campeão aí na nossa conta. E se você tá aqui até agora é porque você gostou desse vídeo, então direto, jab no like aí, é muito importante, ajuda muito o canal e toma 1 milésimo de segundo do seu tempo, então não custa nada, deixa o like aí que você ajuda muito a gente, combinado? E aqui no vídeo do lado eu falei sobre o Paulo Borrachinha, falei sobre a luta do Borrachinha contra aí o Robert Whittaker, que deve acontecer no ano que vem. Falei sobre as ocasiões em que essa luta foi cancelada, falei quem que eu acho que é favorito. Dá uma passada lá que você não vai se arrepender de assistir não, combinado? Um abraço, valeu, fui!